Fala aí, beleza? Bom, Bernardo, tranquilo? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, meu caro. Uma boa noite aí para todo mundo que está entrando. A gente já vai começar a nossa live. Hoje é terça-feira, né, dia 27 de outubro de 2020. Como eu já vinha falando nesse pouco tempo aí que a gente tem de live, ontem a gente teve uma live muito boa, bastante produtiva, assim. Eu, pelo menos, acompanhei a live quase toda, da Valéria com a Rosana, que no caso é a mãe do Bernardo, né, a Rosana Caiafa aí. E foi uma live bem legal. A Rosana falando um pouco da experiência dela como mãe, né? Do Bernardo aí do primeiro ação. Eu, quando fiz o vídeo hoje para chamar o pessoal, até falei que eu também fui imersão, mas com uma diferença, né, que eu queria ir e o Bernardo não queria ir, né? Então, Bernardo, eu já me apresentei. Queria que você se apresentasse também aí rapidamente. Beleza. Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou Bernardo Toledo Caiafa. Eu sou aluno do Beginnings faz um tempo, não sei ao certo, mas faz um tempo. Eu fui no Imersão esse ano, no início. Fiquei um mês lá em Orlando. Então, É isso? e estamos aqui na live agora para falar sobre essa história de eu não ter querido ir e como isso acabou dando. Cara. Então, cara, é muito curioso assim, né? Como que a gente se conheceu. Acho que tem mais ou menos um ano que a gente se conheceu. Você Hum. foi lá na minha turma, né? Lembro direitinho, uma quinta-feira à noite. Você foi lá com sua mãe, você não queria ir. Sua mãe estava tentando te convencer aí que ia ser uma diferença, uma experiência diferente do que você já tinha vivido. E por que você não queria ir? Você já tinha ido antes para os Estados Unidos? Você já conhecia? Ou você achava que ia ser chato de qualquer jeito, mesmo não tendo ido ainda? Conta aí um pouquinho. Assim, eu já fui duas vezes. Primeira vez foi só com meus pais, e aí na segunda a gente levou meus irmãos junto, porque eles sonhavam em ir pra Disney. Uhum. Mas não foi esse o motivo de eu não querer ter ido. Assim, eu já tinha ido e eu já sabia o que tinha nos parques, mas esse não foi o real motivo. Saquei, saquei. Então, aí ontem na live, né, com a Valéria, a sua mãe contou um pouco disso, que você não queria ir, que acho que, não sei por que exatamente, né, você não queria ir, mas aí você acabou indo. O que que te fez mudar de opinião para ir, ou você não mudou de opinião, você foi sem querer ir, e aí chegou lá, foi começando a gostar da viagem e tal. É, Conta aí como é que foi mais ou menos isso aí. Se você mudou de opinião antes de ir ou se você foi mesmo sem querer ir. Assim, meus pais estavam tentando mudar minha opinião antes da viagem. Ah, filho, você tem que ir e tal, vai ser legal, você vai fazer vários amigos. Mas eu não tava recebendo essa Mensagem, né? mensagem. E aí eu acabei indo sem querer ir mesmo. Eu me perguntei várias vezes no aeroporto, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não era pra estar aqui, cara. Eu acabei indo. Entendi. E aí chegando lá, como é que foi, cara? Como é que era a rotina, né? Porque muita gente não sabe, né? Muita gente acha que. Porque, por exemplo, quando eu tive a proposta de ir, quando meus pais me falaram, a Valéria me falou, eu, assim, de cara, eu pensei, pô, Estados Unidos, eu nunca tinha ido, então para mim seria algo completamente novo, completamente assim, fantástico. Mas aí já me falaram que tinha que estudar, sacou? Que eu ia ter aula lá e tal, na parte da manhã, de segunda a sexta. Aí já comecei a falar, putz, não sei se é isso que eu quero e tal, pô, já estudo o ano inteiro, vou ter que estudar nas férias também, né? Eu não queria muito não. Mas como que era a sua rotina lá? As aulas eram chatas, eram legais? Qual que era o método? Se o método lembrava um pouco do método da Beginnings, e conta um pouco pra gente. Ah, as aulas elas são bem diferentes, porque no Beginnings a gente aprende a conjugar verbo, inglês, tempo e tal, mas lá foi diferente. Antes de ir, na verdade, isso é bem importante, porque antes da gente ir, a gente fez um teste no celular que ia definir nossa sala, lá na escola que tem. Sim. E
Aí eu peguei duas salas. A gente acha que ficava metade do mês em uma e a outra metade em outra. Eu participei da sala de desenho e da sala de teatro, assim, digamos. Hum? Foi uma experiência muito legal. As aulas foram muito interessantes. Eu gostei mais da de desenho porque eu adoro desenhar. É um hobby meu. Bacana. E aí, qual que era o horário das aulas, assim? Qual que era a rotina? Você acordava todo dia e tinha aula? De que horas a que horas, assim? Porque na minha época eu lembro que, assim, as aulas eram bastante tranquilas. Eram 4 horas, né? Se eu não me engano, era de 9 às 1. E, assim, era algo bem dinâmico. A gente nem sentava enfileirado, né? Igual a gente costuma sentar na escola normal. Na verdade, nem na Beginners a gente senta enfileirado, né? Eu acho, Né? particularmente, acho isso bem bacana, né? Não é querendo fazer merchan da Beginners, mas já fazendo. Eu acho isso muito bacana porque assim, a gente senta geralmente em círculo e tal, e é algo bem dinâmico, né? É algo maçante ali, de livro, 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 e gramática, 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 né? Para mim isso sempre foi um diferencial também da Beginners, né? Desse método de ensino, mas lá também era assim, e pô, lá eu tava com uma professora de fato americana, sacou? Que ela era de fato americana, ela vivia aquilo ali 24 horas por dia, e o filho dela estudava num high school já, que era algo que eu sempre admirei, né? Porque eu sempre joguei basquete a minha vida inteira. Então eu falava, caraca, o cara tá no high school, e ela contava isso pra gente um pouco durante as aulas, e assim, era algo bem dinâmico. Mas qual que era a sua rotina, assim? Já sei que os parques não eram um atrativo principal para você, né? Mas conta aí como é que era a rotina de fato, assim, se tinha um horário para acordar, se os tutores, né, digamos assim, que ficaram com você em casa e com o resto da galera também, se eles eram muito chatos, pegavam no seu pé, ou se eles eram mais tranquilos. Conta pra... Pode falar Assim, a verdade. beleza. Já fez uma A gente, cara. pô, a gente tinha aula de segunda até sexta. Segunda até sexta. A gente acordava bem cedo, tipo umas 6 horas da manhã. Uhum. Pegava van, ia. O povo não pegava tanto assim no pé. A gente ficava bem tranquilo. Quem era? Mas Tu? o Carlos. Carlos e João. Não, Conhece? não, Não, olha. os meus foram o Patrick e o Davi. Completamente. Carlos, ele é muito gente boa. Não pegava no nosso pé, mas assim, isso é da minha casa. Eu não sei como funciona nas outras. A gente ia na escola, a gente se separava porque cada um tinha sua sala e tal. E aí a gente ficava tendo aula, acho que até a tarde, talvez uma hora e meia por aí. E os professores, claro, eles não ficavam na sala. Os professores, assim, tipo Carlos, eles não ficavam na sala com a gente. Sim. Ó, bem óbvio. E aí a gente tinha um intervalo para ir descer, pegar um lanche e tal. Mas era um intervalo bem curto, então Isso, não dava para lanchar direito, porque tinha um restaurante de pizza, outro com hambúrguer, é, e não ia dar pra comer é. tudo em 5 minutos praticamente. Eu acho que é no mesmo prédio até, acho que provavelmente o prédio onde você estudou foi o prédio que eu estudei, até porque 4 anos assim nem é uma diferença tão grande. Mas Sim, eu sim. lembro que assim, no primeiro dia isso já me impactou muito, porque assim, eu nunca tinha ido, né, para os Estados Unidos e tal. Então para você talvez isso não tenha te impactado tanto. Mas Uhum. quando deu esse intervalo, eu acho que na minha época era um pouco maior, era uns 15 minutos, 20. E a gente foi assim, comer. Eu lembro que tinha tipo um Pizza Hut, assim, não lembro se era Pizza Hut ou não. Enfim, Ainda tem, então, era um ainda Pizza tem. Hut e aí a galera foi toda lá e era tipo assim, 10h30 da manhã, sacou? E a galera pedia pizza, uma pizza grandona assim, dividia e tal. Falava assim, caraca, a galera tá comendo pizza 10h30 da manhã. E assim, isso é literalmente, não era só os alunos, né? Era o pessoal que já tava lá no prédio também. Eu falei assim, caraca, pô, eu realmente estou nos Estados Unidos, entendeu? No primeiro dia de aula eu entendi isso. Falei, caraca, isso é completamente diferente, mano. Eu não vejo isso lá no Brasil de jeito nenhum.
E aqui, pô, os caras estão comendo uma pizza gordurosa, assim, 10h30 da manhã. Pô, comendo M&M, sabe? Umas paradas assim, uma coca gigante. Eu falava assim, caraca, Entendo, entendo. O realmente povo bebendo diferente. Coca-Cola de manhã cedinho, muito doido Amanhã isso. cedo, eu falava assim, caraca, isso é muito doido. E, cara, já que a gente entrou nesse mérito aí, né, da casa, dos tutores, né, dos monitores, né, digamos assim, conta pra gente, assim, como é que foi? Porque eu, quando eu fui eu, o meu irmão, o Igor, que também é aluno da Beginnings desde que a escola surgiu, quando ainda era Seeds, né? E assim, o Igor eu conheço desde 4 anos de idade, então assim, a gente é muito amigo. Então fui eu, o Igor, que é meu irmão de outra mãe, o meu irmão e um outro menino que eu não conhecia, mas que eu acabei ficando amigo assim muito fácil, que era o Caio. Então assim, fomos 4 meninos aqui de Juiz de Fora. Você também foi assim ou você foi só você de menino aqui de Juiz de Fora? E como é que foi para se adaptar lá com a galera da casa, uma galera pô, do Nordeste completamente diferente? Se eles te acolheram bem, se não, como que foi? Ah, teve gente de Juiz de Fora, sim, mas não foi tanto comparado com o do Nordeste, do Sul. Foi menino de Só Juiz teve de uma Fora com pessoa. você? Foi homem de Juiz de Fora com você? Sim, homem. Também tinha umas 4 meninas. Tem. Não, 5 na verdade, 5. E quanto ao povo do Nordeste, a maioria lá da minha casa era do Nordeste. Mas eles me acolheram bem, povo muito gente boa, gentil pra caramba, engraçado pra caramba também. Demais. Uhum, todo dia a gente caía no chão de tanto rir, porque, nossa, o povo era muito engraçado. É. Era absurdamente engraçado. Cara, e assim, comigo, eu pelo menos lembro até hoje que, por exemplo, a gente chegava lá assim, não bastava estudar, né? Porque pra mim, eu achei, de verdade, eu não tenho papa na língua nem para falar isso. Eu acho a imersão bem Uhum. completo, porque assim, além de estudar, além de ter um compromisso sério com o estudo lá, eu lembro que a gente também tinha tarefas para fazer em casa. Sacou? Não era uma baderna completa. Não era uma baderna completa de jeito nenhum. É claro que a gente tinha o tempo de descontrair. Pô, a gente via televisão. Pô, a gente, sabe, a gente via beisebol às vezes. A gente via futebol americano com os narradores americanos, né? Obviamente, porque não era televisão paga aqui do Brasil. Então, assim, isso ajudava a gente também com a língua. E eu vou até entrar nesse assunto já já com você, da língua. Mas era muito bacana, assim, porque eu lembro que todo dia à noite, pelo menos, a gente tinha que, assim, pelo menos 3 vezes na semana, botar a nossa roupa para lavar, tirar a nossa roupa, passar a nossa roupa, coisa que eu nunca tinha feito em casa. Graças a Deus, os meus pais sempre tiveram muita condição e tal, sempre me educaram muito bem, me deram todas as condições. Mas lá não, lá eu realmente tinha que fazer tudo isso, sacou? Passar minha própria roupa, fazer tudo. Se tinha uma festa num dia, no dia anterior eu já tinha que preocupar, pô, com que roupa que eu ia, porque eu ia ter que passar essa roupa, sacou? A gente dividia as tarefas da casa, assim, como faxina, não eram só os monitores que limpavam. Então, assim, isso para mim foi bem importante também para crescer, não só como pessoas, como pessoa, né? Não só como aluno, não só como um estudante que estava indo estudar nos Estados Unidos e viver outra cultura, mas também como pessoa, porque eu tinha só 15 anos e eu nunca tinha passado por aquilo antes. Foi assim também com você? Ou foi mais relaxado? Ou você não tinha muita obrigação de nada? Como é que era? Foi exatamente a mesma coisa. A gente tinha que colocar nossa roupa, na máquina, e a gente tinha que tirar, a gente tinha que lavar nossa própria louça. Tudo que a gente cozinhava, a gente lavava aquela parte que a gente usou para cozinhar, tal, tipo um hambúrguer, carne de hambúrguer, uma pizza. A gente que lavava a parte que a gente usou. A gente arrumava nossa própria cama. Mas é assim, cada um ajudando o outro e tal. Demais. Se alguém esquecesse a roupa na máquina, perguntava de quem era tal roupa. Foi realmente cheio de tarefa em casa. Só que isso ajuda muito no amadurecimento. Demais. Quando você volta da viagem, você chega todo assim: ah, minha mãe não precisa mais pedir para eu fazer tal coisa, eu já posso fazer isso sozinho. Demais, demais. Isso é muito importante. Rapidinho, a Eulália falou aí do povo do Nordeste, realmente é um povo muito carismático, É, que eu amo de paixão. Um beijo pra galera do Nordeste.
E o Eric, que inclusive é meu amigo, um abraço para você, Eric. Ele perguntou assim, no Beginnings vocês cursam o ensino médio e intercâmbio? Não, na verdade, o Beginnings é uma escola de inglês que, de acordo com, assim, com o seu conhecimento educacional na escola normal, você vai acompanhando no mesmo nível, se você quiser, no inglês. Então, assim, por exemplo, se a criança está lá desde cedo, desde o maternal, por exemplo, o que ela aprende, não no maternal, né? Porque no maternal não, mas assim, no ensino fundamental, o que você está aprendendo, você também aprende no beginning, só que em inglês. Então, assim, você tem um domínio muito amplo da língua com o que você já sabe, e isso vai te acompanhando com o tempo. E aí, ô Bernardo, já falando um pouco da casa, né, de como que a galera te acolheu, se isso foi legal, se não foi. E aí vamos falar um pouquinho, cara, da língua. Como que era para você? Você já era aluno da Beginnings, a Valéria tinha falado aí há 5 anos, então, pelas minhas contas, você era aluno da Beginnings há 4, pelo menos, né? Você falava bem inglês, não falava bem inglês? Pegou alguma dificuldade lá ou foi tranquilo? Conta pra gente aí como é que foi lá a sua experiência com a língua, que depois eu vou contar uns casos também, meus. Assim, eu consegui me comunicar muito bem. É, perguntar para a pessoa no parque onde é que ficava tal atração. Eu consegui me comunicar muito bem lá. Só que tinha aqueles momentos que um americano te pegava desprevenido, É, ele perguntava alguma coisa lá, e assim, ficava meio não sabendo o que falar, porque eles falam de um jeito bem diferente do nosso, principalmente o sotaque, porque no dia do high school, teve os adolescentes que estudavam lá, não entenderam muito bem o que a gente falava por conta do sotaque. uhum, Mas isso você consegue perceber muito nos parques da Disney. Quando você, exemplo, vai pedir uma pipoca, e aí o cara ele fala inglês com você e você percebe, pode perceber um sotaque meio diferente. Aí completamente. você pergunta, tu é brasileiro? O cara fala, olha só, gente. É, completamente. E isso, inclusive, me ajudou muito, porque eu aprendi muito com isso lá, sacou? Uhum. E, pô, eu fui pra lá achando que eu sabia tudo de inglês e, de fato, eu tinha um bom conhecimento, mas, assim, quando você chega lá é completamente diferente, porque o sotaque é diferente. Eles falam muito mais rápido do que a gente fala aqui, então, até porque é a língua nativa deles, então é como eles, como se pra gente, a gente tá falando português aqui numa naturalidade Sim. porque é a nossa língua nativa, né? Enfim. Mas assim, foi bem interessante porque eu fui pegando algumas gírias, inclusive, entendeu? De lá. E que eu uso até hoje quando eu vou falar aqui com os meus amigos, na aula, enfim. E isso foi muito bacana. E aí eu lembro que, assim, não lembro o dia exato que a gente chegou lá, mas eu lembro que num dos 3 primeiros dias, quando a gente foi num shopping, no Florida Mall, eu lembro direitinho. E eu sempre fui louco com basquete, sempre joguei e tal. E na época eu tava jogando, eu tava viciado assim. E aí eu cheguei no shopping, eu lembro que a gente chegou com a van no shopping assim. E aí a primeira loja do shopping era o Foot Locker, né? A Foot Locker. Que era tipo assim, é Sim. uma loja, para quem não sabe, de acessório esportivo, de tênis. Fazendo uma comparação bem tosca, porque nem cabe fazer essa comparação, é como se fosse a Centauro pra gente, só que 40 vezes maior, com 40 vezes mais diversidade, mais preparada, mais bonito, enfim, só uma comparação para quem não sabe o que é a Foot Locker entender. E aí eu cheguei na Foot Locker assim, todo mundo seguiu assim, foi para outros lugares do shopping, só eu entrei na Foot Locker e assim, era tudo porque, sem sacanagem, a Foot Locker era meio Carrefour assim. Era muito grande, cara, era muito grande assim, caraca. Eu fiquei assim fascinado, fascinado, até que chegou um atendente, o cara chegou, falou assim: "Ah, posso te ajudar e tal?" Eu falei: "Não, amigo, por enquanto tô só dando uma olhada." E aí eu tava olhando assim, eu dava voltas na loja e ficava assim, impressionado. Aí o cara chegou pra mim e falou assim: "O que que você tá tão impressionado, cara? Que não sei o quê. É uma loja normal." Eu falei assim: "Não, cara, porque isso aqui é muito diferente pra mim, não sei o quê." Ele falou assim: "Não, mas por quê?" Aí eu falei assim: "Não, porque eu sou do Brasil." Aí ele falou assim: "Sério?"
Eu falei assim, sério, cara, eu sou de tal cidade e tal, lá, isso é muito diferente pra gente. Ele falou assim, cara, se você não falasse que você era do Brasil, eu nunca falaria do Brasil, porque você fala inglês muito bem, muito fluente e tal. Não, é claro que não como eles falam, né? Porque eles falam muito mais acelerado e com muito mais gírias. Mas ele falou assim, o Uhum. inglês era tão natural e tão fluente e tão, assim, impecável que, tipo assim, se eu não falasse pra ele que eu era do Brasil, ele não descobriria nunca, sacou? Até porque é, Uhum. eu tenho alguns traços, né, que parecem um pouco, mas assim, bem, bem pouco mesmo. Mas aí ele falou assim, cara, se você não falasse, eu nunca ia adivinhar que você era do Brasil. E assim, isso foi um dos 3 primeiros dias de viagem. Isso aconteceu comigo várias vezes lá. É claro que não é tirando onda, né? Muito pelo contrário, é agradecendo a Beginnings por isso, né? Por ter me proporcionado isso. Uhum. Estou lá desde 2005, então assim isso completamente foi assim fundamental para mim. Isso aconteceu comigo várias vezes lá e foi assim algo que me encheu o peito de orgulho e que eu fiquei muito feliz. Cara, qual que foi a experiência que mais te marcou na viagem? Assim, se foi em alguma história, em algum outlet, ou em algum parque, na escola, com alguma pessoa específica, assim, mas qual que foi a experiência que mais te marcou? Quando você pensa em imersão, você lembra desse fato, dessa história? Conta pra gente. Essa é uma pergunta muito difícil, porque tudo do imersão, assim, é bom. É muito mais. Não tem nada de ruim, apenas o final é ruim. Mas, assim, o que mais me marcou é uma pergunta muito difícil, mas eu ia com as amizades que eu fiz lá. São amizades, assim, que eu nunca vou esquecer, realmente. Marcaram muito as pessoas que eu conheci de outras partes do Brasil. Assim, é muito bom as amizades que faz. É só isso que eu tenho que falar, mas E você tem contato até as hoje? coisas têm que... Oi? Você tem contato até hoje com essas pessoas? A gente mantém contato, a gente joga até uns jogos juntos. Não foi só o povo da minha casa, a gente também fez algumas amizades em outras casas. Mas, assim, realmente, a amizade, eu acho que é uma das coisas mais importantes do imersão. Os parques são legais, mas as atrações que você vai e tal, fica meia hora na fila, não se compara com as pessoas que vão com você, A realmente. gente é humano, né, cara? A gente é brasileiro. É. Brasileiro não tem jeito, tem o sangue mais quente, é afetivo. Eu concordo com você que as amizades, assim, talvez para você seja um pouco diferente, porque você já tinha. Então, é claro que os parques, os outlets, a escola, está Uhum. imerso na cultura americana, né, também foi marcante para mim. Mas, pô, os meninos que eu conheci na casa, as amizades que eu fiz lá, foram absurdas. A gente tem muita história para contar, graças a Deus. Pô, a gente brincava a gente jogava bola na rua, assim, claro, né, quando tinha tempo livre, quando não tinha tarefa, enfim, Uhum. tá claro isso. Mas, pô, a gente jogava bola na rua, jogava vôlei, brincava. Pô, a gente, pô, foi sensacional, assim. Por isso que eu sempre, quando eu te falei isso, né, quando você foi conversar com a gente. Eu acho, assim, que é um Uhum. programa muito completo, de verdade. Porque você estuda, você conhece, você interage, assim, é realmente muito completo, pelo menos no meu ponto de vista, né? E acho que você também concorda com isso. Cara, tendo dito tudo isso, né? Das experiências, da escola, dos monitores, de tudo isso, você se arrepende de ter ido? Ou você acha que foi uma decisão acertada? Você acha que valeu a pena ou não? Fala a verdade. É uma decisão muito acertada. Eu me arrependo de ter pensado que ia dar tudo errado, que eu não ia me sair bem. Eu me arrependo de pensar desse jeito. Mas realmente valeu muito a pena ir lá. Eu nunca vou esquecer dessa viagem. Eu penso em fazer de novo a viagem, só que não é tão fácil assim. Com certeza. É, mas assim, eu já pensei em ficar mais tempo fora do Brasil, mas como eu disse antes, não é tão fácil. E teve uma coisa que eu esqueci de falar sobre o povo da casa. Conta.
Tinha um nordestino, porque eu acho que às vezes vai algum famoso junto com imersão, Sim, sim, e foi o Ed Gama, foi. conhece? Ele foi comigo Ed também, Gama. foi com a gente. Ai, foi mais vezes, ok. Achei que ele só tinha ido dessa vez. Não. Agora, quando você foi no imersão, tinha tantas festas assim como. É porque a gente teve muita festa. A gente teve festa de fantasia, festa neon, eu acho que era o nome. Não, assim, a gente não teve tanta festa. A gente teve muita festa. É claro, a gente teve muita festa. Mas não tanto quanto você teve, até porque eu converso, né, com pessoas, para quem não sabe, eu sou sobrinho da Valéria, então eu sei. A gente não teve tantas festas igual você teve, mas também teve, assim, várias, assim, festa de chegada, festa de despedida, e mais, Ah, assim, mais uma festa por semana, eu acho. A gente teve, sei lá, umas 6, 7 festas, eu acho, talvez. Não sei o número ao certo, mas tivemos várias. A Eulália tá hum. falando de Gama Alagoano, Alagoano nato, que era demais ele, assim. É um famoso que de fato é muito famoso. Eu tenho até uma história curiosa com ele. É, foi muito bacana isso, porque ele foi com a gente em 2016 e ele não ficou na nossa casa, ele ficou na casa dos meninos que eram todos alagoanos, né? E a gente, assim, tinha gente forando, então ele não foi escolhido para ficar na nossa casa. Mas assim, a gente tinha contato com ele, não muito, mas a gente tinha, assim, até porque a gente ficava mais entre a gente e tal também, mas assim, nos parques a gente sempre ficava com ele, ficava ideia. Assim, ele me segue no Instagram até hoje, eu sigo ele também, mas foi muito legal porque assim, a gente teve a viagem, se conheceu e tal, beleza, bacana. E aí, ano passado, foi ano passado mesmo, 3 anos depois, eu fui com a minha namorada e com alguns amigos no show do TC, né? Para quem não sabe, ele é humorista e tal. Ele faz parte do TC, né? Ai, esqueci qual que é a descrição agora. Enfim, ele faz parte do TC. E aí ele vai na imersão todo ano, então ele conhece muita gente e tal, fora todas as pessoas que ele conhece. Então, assim, foi muito louco isso, porque eu fui no TC e aí quando acabou o show tal, sensacional dele com com vários outros comediantes, quando acabou o show, eu fiquei para tirar foto, né, com o pessoal e muita gente ficou. E a gente estava na fila para tirar foto e já estava vendo eles tirando foto com outras pessoas. E aí eu comentei assim com esse amigo meu, né? Com esse casal de amigo meu e com a minha namorada. Comentei baixinho, sério, não foi nada alto assim. Falei assim, pô, será que ele vai me reconhecer? E aí eu vi que ele tava tirando foto com uma pessoa ali, assim, sei lá, uns 15 metros de mim. Aí ele olhou assim, bateu o olho em mim, assim, fixou o olho em mim. Aí ele falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, você me conhece. Aí ele falou assim, você já foi na imersão. Aí ele começou a me descrever, cara. Eu fiquei de cara, porque assim, eu tinha muito pouco contato com ele. Muito pouco, muito pouco. Só Uhum. nos parques, praticamente. Aí ele bateu o olho em mim e falou assim: eu te conheço. Você já foi na imersão, você joga basquete, você é daqui de Juiz de Fora. Você... Ele falou algumas coisas, cara. Ele falou assim: você joga basquete, você já foi na imersão, não sei o quê. Falou assim: Vascaíno. Você é o Léo, não é? Aí ele olhou no fundo do olho e falou assim: você é o Léo, não é? Eu falei assim: caraca, o cara me reconheceu. Depois de três Identificou na anos. hora. Pô, isso pra mim ali, velho, foi mais maneiro aquela parte pra mim do que de fato o show, né? Porque eu falei, Uhum. assim, caraca, depois de tanto tempo, o cara me reconheceu, falou meu nome, me descreveu assim, falou um monte de característica minha. Então aquilo ali realmente pra mim me marcou, pô, demais. Galera, a gente já está chegando no final assim do que a gente preparou. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, manda para a gente. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que enquanto isso, eu vou te pedir, Bernardo, para você dar uma dica aí para quem está assistindo a gente e quer ir, ou tem algum parente que queira ir e tal, e que está com esse mesmo receio que você tinha. Fala aí para a gente, dá uma dica para quem quer ir. Assim, meus irmãos estão na live, eu tenho certeza que eles querem muito ir. Vale muito a pena. Não fique pensando.
que vai dar ruim, senão você vai se arrepender que nem eu aqui. Vai valer muito a pena. E ainda mais, os parques da Disney eles vão estar diferentes daqui a alguns anos. A gente chegou lá e eles estavam cheios de obra. Então, vai valer muito a pena. O povo que vai é muito bom, é muita gente boa, principalmente do Nordeste, engraçado pra caramba. E a única coisa ruim que tem é o final, é todo mundo se despedindo, todo mundo chorando. Essa é aquela parte, essa é aquela parte. Essa aí não tem como não ficar emocionado, cara. Não tem como É, chorar e sentir falta. Mas é isso, Bernardo. Muito obrigado. Pra gente terminar aí, a Marcela tá mandando uma pergunta. Como que foi voltar para casa? Responde mais essa aí. E se tiver mais perguntas, podem mandar, galera. Se não tiver, não tem problema nenhum. Responde aí. bom, voltar para casa era a coisa que eu menos queria. Acho que era a coisa que todo mundo menos queria. Tu queria todo mundo ficar lá em Orlando mais uns 3 meses. Fácil. Mas assim, a gente pegou uma van pô, do Dia de Fora. A gente foi pro. Ah, não me lembro o nome do aeroporto, só que depois de Orlando a gente parou em Atlanta primeiro. Peraí, Marcelo, uma pergunta de cada vez, rapidão. A gente foi para Atlanta primeiro, e aí a gente ficou umas 5 horas esperando lá em Atlanta. Caraca, eu não fui pra Atlanta. Maneiro. Uhum. Pousamos lá em Rio de Janeiro, fomos de van até Juiz de Fora e pronto, foi assim que a gente voltou. Mas Qual assim, foi a última? a volta, como é que foi assim, encontrar seus pais de novo? Você ficou feliz de encontrar eles? É lógico que ficou, né? Se você falar que não, sua mãe vai te matar aqui no meio da live. Mas como é que foi Assim, assim que eu essa cheguei no aeroporto lá de Rio de Janeiro, eu fiquei procurando assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Que coisa é essa? Eu vi meu pai em uma distância, ele chegando. Nossa, caiu umas lágrimas. Eu não achei assim que. Eu não sei, assim. Eu não tinha controle das minhas ações. Eu comecei a correr até meu pai, todo mundo fez a mesma coisa. maneiro? Maneiro. Foi, foi bem legal, muito legal. Para mim também foi do mesmo jeito, assim, por para ser meus pais, fiquei muito emocionado. Agradecido, né? Muito agradecido, porque acho que isso também é uma coisa fundamental, né? Não tem como, mesmo você já tendo ido para Orlando 2 vezes, a gente tem que ser muito agradecido, porque os nossos pais não só pagaram, né, mas como incentivaram, e no seu caso incentivaram mais ainda, né? Você ter essa oportunidade. Então, assim, gratidão sempre. Responde mais essa aí, qual que é a sua melhor lembrança da viagem? Ok. É, teve um dia que, no parque da Universal, eu acho, no parque. Não, foi Hollywood, foi mal. Eu sou um grande fã de Star Wars, e no dia. Na verdade, quando a gente foi, tinha uma nova área no parque da Hollywood sobre o Star Wars, uma nave gigantesca lá. Eu fiquei, galera, vamos no Star Wars, sério, bora lá, bora lá. Aí ficava todo mundo, né, não vamos não, não vamos não. Mas assim, já que era a atração principal do parque naquele momento, a gente acabou indo, eu fiquei feliz pra caramba. É, Mas, assim, não tem um momento, assim, porque toda parte da viagem foi muito marcante. Não tem como falar um exato momento assim. Aham. Mas esse foi um dos melhores. Então, fera demais. O seu pai tá aí comentando. Uhum. Impressionante reencontrá-lo no Galeão. Bacana demais, Bernardo. Cara, eu acho assim, que no mais é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente na live. Foi muito produtivo, muito legal. Se você está vendo a live e conhece alguém que quer ir para os Estados Unidos, que tem faixa, né, que tem faixa etária aí, né, de 14, 15, 16 anos, manda essa live para ele. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Biquíni. A gente não vai pagar ela. Se você quer ir também e tem condições, não pense 2 vezes, não pense 2 vezes mesmo. Não importa se você já fez 10, 20 vezes nos Estados Unidos, a imersão é uma experiência completamente diferente. Você conhece pessoas diferentes e sai de lá completamente transformado
e crescendo, né, cara? Você cresce. A Marcela tá aí falando aí de 12 a 17. Foi mal, Marcela. Eu ainda não trabalho, né, com a imersão. Tem para mais velhos, não? Alice, a faixa etária é essa aí. De 12 a 17, mas a Marcela tá falando aí que tem. Se tem para além de 17, eu não sei. Você pode chamar a gente aqui na DM que tá ajudando, Marcelo. Você pode chamar a gente aqui na DM da Beginnings, que a Marcela, no caso, né, que é a mais bem informada da situação, vai te responder melhor. Mas se ela tá falando que tem, então é porque tem. Então tem acima de 17 também. Aí, a Valéria tá falando que tem para adultos. É um pouco diferente, o esquema é um pouco diferente. Show! Então, Alice, qualquer dúvida é só chamar aí na DM aqui da Beginnings, que a gente esclarece todas as dúvidas, beleza? Galera, no mais é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Uma ótima noite inteira, uma ótima semana para todos vocês. Um abraço. Obrigado, Bernardo. Foi muito maneiro trocar essa ideia com você, muito produtivo. Fico feliz depois de um ano saber que Fico feliz depois de um ano saber que foi bom para você, que você deixou a dúvida de lado e foi. Beleza? Obrigado, Eu que galera. Um agradeço. abraço. Muito obrigado. Pode falar, Falou, pode gente. falar. Boa noite. Não, eu que agradeço. Você, quando a gente fez aquela reunião há um ano atrás, lá no CITES, Uhum. vocês três conversando lá, tentando mudar minha opinião, eu fiquei, são opiniões legais, mas eu não sei, mas acho que foram algumas opiniões que conseguiram meio que mudar. Que bom, que bom. Fico muito feliz de saber que a gente fez parte dessa história de imersão. Valeu, Bernardo. Um abraço, tá? Um abraço a todos aí que estão falando que gostaram da live, que acharam muito produtivo e que estão dando parabéns não só para mim, mas como para o Bernardo também, é claro. Muito obrigado aí por todo o carinho, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu, Bernardo. Tamo junto. Valeu, boa noite. Boa noite. Let's begin. Beginnings Education Center.